Olá! Hoje a gente vai mergulhar no universo que muita gente acha que conhece por causa dos seriados, né? A genética forense. Exato. Só que a gente vai fugir um pouco do básico. A ideia aqui é explorar os casos difíceis. Aqueles que dão um nó na cabeça. Isso. Aquelas situações que parecem tipo pegadinhas da biologia, sabe? Que desafiam até os peritos mais experientes. Para guiar a gente nessa análise, eu tô aqui com uma pilha de manuais, artigos científicos, guias de perícia. É um ótimo ponto de partida. Ok, vamos desvendar isso. Porque, assim, a gente tende a pensar no DNA como uma prova absoluta, quase mágica. E não é para menos. Sim, os números são impressionantes. A chance de duas pessoas terem o mesmo perfil genético é de 1 em trilhões. Tirando os gêmeos idênticos, claro. Mas o ponto fundamental é, não adianta ter a melhor tecnologia do mundo. Uhum. Se a pessoa que lê o resultado não souber interpretar as nuances, a interpretação é tão importante quanto a máquina. E é aí que o bicho pega com esses fenômenos biológicos que você mencionou. Exato. E para começar, vamos pegar o caso mais comum que todo mundo já ouviu falar. O teste de paternidade. O clássico. Na teoria, parece simples. Pega o DNA do filho, compara com o da mãe e o que sobrar tem que bater com o do supósito pai. Se não bater, ele não é o pai. Acabou. Parece preto no branco. Mas a vida real é sempre essa matemática perfeita. E se, sei lá, de 20 marcadores, só um não bate? Isso já anula tudo? É um quase pai? Essa pergunta é o dia a dia do laboratório. O segredo está em olhar para umas regiões bem específicas do nosso DNA que os cientistas apelidaram de STRs. STR, certo. É o nome técnico Short Tandem Repeats, mas a ideia é simples. Imagine trechos do seu código genético que funcionam como um eco, sabe? Repetindo uma pequena sequência várias e várias vezes. Ah, tá. E o número de repetições muda de pessoa para pessoa. Exatamente. A gente herda uma versão do pai e uma da mãe para cada um desses STRs. A lógica é o que chamamos de alelo paterno obrigatório, o APO. A gente olha para o filho, vê o alelo que veio da mãe e o outro obrigatoriamente tem que estar lá no perfil do pai biológico. Certo, a lógica é clara. Se o alelo obrigatório não está no DNA do cara, ele está fora. Cadê a pegadinha, então? A pegadinha está no fato de que a biologia não é uma fotocópia perfeita. O que é fascinante aqui é que nosso DNA não é 100% estático. Como assim? Durante a formação dos gametas, no caso, o espermatozoide do pai pode rolar um pequeno erro de cópia. É um evento natural, uma mutação. Uma mutação. Isso. Um alelo que tinha, digamos, 10 repetições pode, de repente, passar a ter 11. E pronto. Você cria uma incompatibilidade genética entre pai e filho, mesmo o vínculo biológico sendo real. Espera aí. Então, uma única diferença não quer dizer nada. Mas isso não abre uma brecha perigosa na justiça? Um advogado de defesa não poderia simplesmente alegar foi uma mutação e criar uma confusão? Poderia tentar. E essa é a preocupação central, por isso os protocolos são tão rigorosos. E como se diferencia, então? Primeiro, a ciência já mapeou as taxas de mutação para cada um desses marcadores. Alguns mudam mais, outros são mais estáveis. O cálculo estatístico, o famoso índice de paternidade, já leva isso em conta. Ah, o cálculo já prevê isso. Exato. Segundo, um único ponto de divergência é um sinal amarelo, sabe? Não um sinal vermelho. Os laboratórios geralmente consideram que 1, 2, às vezes até 4 inconsistências. Exigem mais investigação. Exatamente, testar mais marcadores, aprofundar a análise. Agora, se você tem 5 ou mais marcadores que não batem, aí a chance de serem múltiplas mutações é tão, mas tão baixa que a exclusão da paternidade é considerada segura. A gente consegue diferenciar a exceção da regra. Entendi. A estatística protege o sistema. Faz sentido. Agora, vamos para um cenário que parece ainda mais de ficção científica. Vamos lá. Imagine que a polícia prende um suspeito de um crime. Um homem. Coleta uma amostra de sangue para análise. O laudo volta e diz que o perfil genético encontrado no sangue é feminino. Cromossomos XX. Putz. A primeira reação de qualquer um seria trocar o laboratório errou, trocaram as amostras. Existe outra explicação? Existe. E ela tem um nome que parece saído da mitologia. Quimerismo. Quimerismo. Da quimera, o monstro. Exato.
aquele monstro com partes de vários animais. Na genética, uma quimera é um indivíduo que tem dentro de si células com origens genéticas diferentes. O caso que você descreveu, embora raro, é documentado. E qual é a explicação? A mais clássica é a de um homem que recebeu um transplante de medula óssea, digamos, da irmã dele. Um transplante de medula. Como isso afeta o DNA do sangue? É que as células do nosso sangue são fabricadas na medula óssea. Pense na medula como a fábrica de células sanguíneas. Certo. Se você recebe um transplante, você basicamente troca a sua fábrica pela do doador. A partir daí, seu corpo começa a produzir células sanguíneas que carregam o DNA do doador. Nossa. No nosso exemplo, o sangue do homem passa a ter o perfil genético da irmã dele, com cromossomos XX. Que loucura. Então quer dizer que, dependendo de onde a perícia coleta a amostra sangue, saliva, um fio de cabelo... Você pode ter resultados de DNA diferentes para a mesma pessoa. Exatamente. Então, se pegassem saliva, o resultado seria masculino. Perfeito. Se a amostra de referência for sangue, o perfil será feminino. Mas se for uma amostra de células da bochecha, pela saliva, o perfil será o original dele, masculino. Isso muda tudo. Totalmente. É crucial saber a origem da amostra e, mais importante ainda, o histórico médico da pessoa. Lembro de ler sobre um caso onde a polícia ficou meses confusa, até alguém lembrar que o investigado tinha recebido uma transfusão de sangue massiva. Ah, claro. O DNA do doador estava circulando nele. Um quimerismo transitório que confundiu toda a investigação. O DNA não mente, mas ele pode contar uma história bem mais complexa. E aqui é onde fica realmente interessante. Falamos de pessoas com mais de um DNA. Mas e quando o problema é o DNA em si? Uma amostra de cena de crime que ficou lá por anos, exposta ao sol, à chuva, um DNA todo degradado. Nesses casos, a análise simplesmente falha? Às vezes sim. A amostra está tão ruim que não dá resultado. Mas em outras acontece algo muito mais traiçoeiro. O fenômeno do dropout alélico. Dropout alélico. Lembra que a gente tem 2 cópias, 2 alelos para cada marcador, um do pai e um da mãe? Sim. Se uma pessoa é heterozigota, ela tem 2 alelos diferentes. Vamos chamar de alelo 15 e alelo 17. Certo, 15 e 17, um de cada. Agora, a técnica que a gente usa, a PCR, funciona como uma fotocopiadora molecular. Ela pega os fragmentos de DNA e faz milhões de cópias para a máquina conseguir enxergar. Entendi. Se a amostra tem pouco DNA ou se ele está muito quebrado, imagine que a fotocopiadora está com pouca tinta. Ela pode conseguir copiar a parte mais forte, o alelo 15, mas a parte mais fraca, o alelo 17, simplesmente não aparece na cópia. Ele desaparece. Ele desaparece no processo. É o dropout. E qual a consequência disso na prática? É grave? É gravíssimo. A consequência é que um indivíduo, que é na realidade um heterozigoto 15-17, vai aparecer no laudo incorretamente como um homozigoto 15-15. Nossa. Agora pense na cena do crime. A amostra degradada é lida como 15-15, o verdadeiro culpado tem o perfil de referência 15-17, o perito vai comparar as duas e concluir, há uma divergência, não são a mesma pessoa. É uma exclusão falsa. Exatamente. Um culpado pode ser liberado por causa de uma limitação técnica que cria um alelo fantasma. Caramba, isso é assustador. Quer dizer, que um perito, seguindo o protocolo à risca, poderia inocentar um culpado porque a máquina foi enganada por uma amostra ruim? Sim, é um dos maiores desafios com amostras nucleares degradadas. Hoje, claro, existem softwares e modelos estatísticos que ajudam a identificar perfis com alto risco de dropout. Mas exige muita experiência? Muita. Exige um nível de atenção aos detalhes que vai muito além de só apertar o botão da máquina. Então, se o DNA do núcleo da célula está todo estragado e pode criar esses fantasmas, é aí que entra o plano B, o famoso DNA mitocondrial. Ele resolve esse problema ou só cria um novo tipo de dor de cabeça? É exatamente esse o raciocínio. O DNA mitocondrial, ou mtDNA, é o nosso plano B de luxo em muitos casos. Qual a vantagem dele? A quantidade, cada célula tem só um núcleo,
mas pode ter centenas até milhares de mitocôndrias. Então, em amostras onde o DNA nuclear já se foi, como ossos antigos ou um fio de cabelo sem raiz, ainda podemos encontrar mtDNA. E ele vem só da mãe, certo? Isso, ótimo para traçar linhagens maternas. Você, sua irmã, sua mãe, sua avó materna, todos compartilham o mesmo tipo de mtDNA. Parece a solução perfeita? Então, qual é a complicação? Qual é a pegadinha do DNA mitocondrial? A pegadinha é um fenômeno chamado heteroplasmia. Heteroplasmia? A regra geral que a gente aprende é que todo o seu mtDNA é idêntico, uma cópia perfeita da sua mãe. A heteroplasmia é o plot twist dessa regra. É a presença de mais de um tipo de DNA mitocondrial dentro da mesma pessoa. Espera, como assim? Uma mistura de DNA da linhagem materna dentro de nós mesmos? Eu achei que era uma coisa só. Pois é. Em vez de o perito encontrar uma única sequência de DNA limpa, ele pode encontrar variações. Pontos específicos na sequência que são diferentes entre as mitocôndrias daquela pessoa. E o que isso causa? A implicação forense é imediata e perigosa. Essa variação interna pode ser facilmente confundida com uma mistura de DNA de duas pessoas diferentes. Ah, da vítima e de um agressor, por exemplo. Exato. O perito olha aquilo e a primeira coisa que pode pensar é: esta amostra está contaminada. Ou, temos DNA de duas fontes aqui, quando na verdade é tudo de uma única pessoa. É mais uma camada de complexidade. Uma camada que exige que o especialista saiba diferenciar o que é uma variação biológica natural do que é uma mistura real de evidências. Fica cada vez mais claro que o trabalho do perito é muito mais ser um detetive da biologia do que um operador de máquina. Sem dúvida. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Para mim, a grande lição é que o DNA não é essa impressão digital mágica e imutável que a TV nos vendeu. Definitivamente não. Ele sofre mutação, pode ser transplantado de uma pessoa para outra no quimerismo, pode se esconder em amostras ruins, com dropout, e pode até ter variações dentro da mesma linhagem materna com heteroplasmia. É a síntese perfeita. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a prova de DNA continua sendo uma das ferramentas mais revolucionárias e poderosas da justiça. Continua sendo poderosa. Muito, mas ela não é um oráculo. O laudo final não é o resultado de uma máquina. É o produto da interpretação de um especialista. E essa interpretação depende de um conhecimento profundo dessas armadilhas. Certo. Como um manual de criminalística que eu li dizia, de uma forma bem direta, o juiz, o promotor, o advogado, ninguém pode se tornar prisioneiro do resultado do DNA. Interessante essa expressão, prisioneiro do resultado. Sim, ele precisa ser entendido como uma peça de evidência extremamente forte, mas que, como qualquer outra, tem seu contexto, suas limitações e suas exceções. É uma perspectiva muito mais realista e, honestamente, mais fascinante. E para a gente fechar, quero deixar uma reflexão baseada em tecnologias que já aparecem nas fontes que a gente analisou. Manda. A ciência forense já está desenvolvendo a predição fenotípica. É a capacidade de, a partir de uma amostra de DNA, inferir características físicas como cor dos olhos, do cabelo, a ancestralidade de uma pessoa. O retrato falado genético. Exato. Se a tecnologia permitir no futuro que a gente consiga desenhar o rosto de alguém a partir de uma célula de pele deixada numa cena de crime, que novas e profundas questões éticas sobre privacidade, preconceito e vigilância nós vamos ter que enfrentar.